Muito bem. Bom dia a todos. O meu nome é Ariel Mendes, eu sou o presidente da FACTA. FACTA é Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Animal. Como nós temos bastante gente de suínos na sala e que não está familiarizado com essa sigla FACTA, né? A FACTA se dedicou, ela foi criada como Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícola. Depois, com o tempo, a Apinco, a Associação dos Produtores de Pintos de Corte, ela depois nós transformamos esse A de Apinco em apoio e mais recentemente o último A de de avícola nós transformamos em animal. Então, isso já foi um caso pensado, né, na época quando criamos a FACTA, e fizemos recentemente uma mudança de estatutos, mudamos o conselho curador para deixar ele mais amplo, e, na realidade, porque estamos trabalhando atualmente não só com avicultura, mas também com suinicultura e pescado, principalmente. Porque a maioria das empresas, ou a maioria não, mas várias empresas do nosso setor de avicultura, né, que são associadas da BPA, trabalham também com suínos, né, e mais recentemente muitas delas estão trabalhando com pescado, principalmente tilápias, né, tilápia. As cooperativas do Paraná, Frango Belo e outras empresas, né, aqui de São Paulo também, né. Então, nos nossos eventos a gente tem procurado colocar também temas de suínos e de pescados, como fizemos o ano passado. Em novembro fizemos agora um evento sobre nutrição animal, onde contemplamos o tema de nutrição de suínos também, né? A FACTA, ela é uma fundação, né, sem fins lucrativos. Nós temos vários livros editados, né? Eu costumo dizer que quem trabalha com avicultura dificilmente não teve contato com a FACTA, assistindo a conferência da FACTA, que fazíamos anualmente, agora é bienal, ou estudando alguns dos livros da FACTA ou então lendo algum artigo científico na nossa revista. Nós temos uma revista científica, né, que ela é editada em inglês, chama-se Brazilian Journal of Poultry Science, está entre as três melhores revistas de avicultura do mundo. E isso, para nós brasileiros, nos enche de orgulho, e eu acho que a avicultura brasileira merece ter uma revista desse porte, né? E nós publicamos aí trabalhos, não só, evidentemente, trabalhos brasileiros, mas trabalhos do mundo todo, né? Temos um projeto nos últimos 2 anos chamado Facta na Estrada, onde a gente faz eventos nos diferentes polos aí de avicultura. E para esse ano temos um simpósio sobre salmonela em Toledo, no Paraná, de 18 e 19, onde abrange avicultura, suinocultura, e tambaqui. Ah, Isso vai ser no dia 18 e 19 em Toledo. Suínos também, alguns mas salmonela em suínos? Sim, depois do banimento da colistina, então salmonela passou a ser importante também para suínos. Vamos ter um evento sobre poedeiras no Nordeste, no Recife. Durante o CIAVES, em agosto, vamos fazer um simpósio FACTA, que já é tradicional, sobre a resistência antimicrobiana. E temos mais dois eventos, um evento de manejo, de incubação e de matrizes, e um outro evento também sobre coccidiose. Então, são 4 ou 5 eventos por ano, mais a conferência nos anos em que não temos CIAs. Como eu disse, ela passou a ser a bienal. Essa live, por que essa live? Por que a FACTA organizando essa live? Porque a gente percebeu, tivemos demandas, tanto o pessoal do Ministério da Agricultura como a BPA também, a BPA e também a FACTA, né, sobre essa nova legislação da de granjas GRSC. Então, a gente optou por fazer essa live, a ideia era até fazer um evento presencial, mas acabou não dando certo, final de ano, a agenda é muito conturbada, então optamos por fazer essa live. E eu aqui, então, já inicialmente gostaria de agradecer ao Ministério da Agricultura, a Lia e a Alessandra, e também a Rojana e a Luísa, que estão aí presentes na sala, né, por terem
aceito o convite para participar dessa live. Nós vamos ter, além da Lia e da Alessandra, temos aí como apoio também a Rojana, que é da Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul, e a Luísa, que é da Divisão de Suínos, né, de Sanidade de Suínos, que trabalha em Brasília. Eu gostaria de agradecer também, além do Ministério da Agricultura, agradecer a BPA, porque estamos aí utilizando, né, a plataforma de Zoom da BPA, e agradecer a nossa equipe de apoio aí da FACTA, na pessoa da Carla, da Elidiane e da Cleide, que estão aí na sala para dar suporte para essa live, né? Eu vou fazer uma breve apresentação sobre as nossas duas palestrantes, né? Inicialmente começando com a Lia. A Lia é médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem um mestrado pela Unicamp e tem um doutorado também pela Unicamp em virologia. Então, ela é um virologista. A Lia trabalhou, ingressou no Ministério da Agricultura. Ela trabalhou como professora em 2007, depois de formada, além de fazer seus cursos aí de mestrado e doutorado. Em 2007, ela ingressou no Ministério da Agricultura, trabalhou na Superintendência Federal da Agricultura do Recife, em Pernambuco, né, em Recife, e trabalhou também na Superintendência Federal de Agricultura do Rio de Janeiro. E atualmente ela está como chefe da divisão de suídos do Departamento de Saúde Animal do MAPA, né? Ela é encarregada pelo PNSS, que é o Programa Nacional de Sanidade de Suídeos, né? A Alessandra também é médica veterinária, ela se formou, tem um curso de bacharel em Direito em 1996. Ela depois fez um curso de veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2003. Trabalhou na SIDASC, em Santa Catarina, né? Em 2007 ingressou no MAPA. E desde 2016 ela trabalha também aí no PNSS, né, na Divisão de Sanidade de Suíços, né? Ah, então, as duas são especialistas aí em suínos e estão à frente aí do programa de sanidade de suínos. E trabalharam aí ativamente nessa nova norma, isso aí é obra delas, né? Isso foi construído a várias mãos, evidentemente, né? Mas coordenada pelas duas. A Rojana, como eu disse, é da Superintendência Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul, e a Luísa trabalha em Brasília, na Divisão de Sanidade de Suídeos. Então, com isso, podemos começar. Eu só queria avisar que essa apresentação, essa live está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar para quem não tiver a oportunidade de assistir, a gente vai disponibilizar, ou então para quem assistiu, mas ficou com alguma dúvida, pode rever, né? Perguntas pelo chat, né? Então, a gente vai inicialmente ter uma apresentação da Alessandra para deixar todo mundo na mesma página, porque eu imagino que várias pessoas que estão na sala não leram essa nova legislação, essa nova norma. Então, e depois da apresentação da Alessandra e algum comentário complementar da Lia, a gente vai abrir para responder as perguntas. Então, perguntas pelo chat, vocês já podem ir fazendo as perguntas, mesmo durante a apresentação, né? E aí as meninas vão nos auxiliar na seleção das perguntas para serem respondidas. Então, Alessandra, Lia, você quer falar alguma coisinha antes de começarmos? Já vamos Direto para Alessandra. direto para a Alessandra. Então, Alessandra, por favor, meninas, coloque a apresentação da Alessandra. Bom dia, obrigada, Ariel, pela apresentação, obrigada também pelo convite. E bom dia a todos, sejam bem-vindos. Já estão vendo a apresentação? Sim, já está. Tá. Bom, gente, então, como o Ariel introduziu, né, nosso objetivo hoje aqui é conversar com vocês
sobre o papel do responsável técnico na certificação das granjas de reprodutores suínos, agora pela nova legislação, né, a Portaria 1358, que foi publicada em agosto desse ano, que veio a revogar a IN, nossa antiga Instrução Normativa 19, que estava em vigor desde 2002. Bom, então, como eu disse, a gente tinha a IN 19, né, que estava em vigor desde 2002, e foi revogada, então, pela essa portaria 1358, que foi publicada em 19 de agosto de 2025. Então, a partir de 19 de agosto, a 1358 ela já está vigente. Mas nós temos prazos, né, para as granjas poderem se adequar aos novos requisitos, né, às novas demandas, então, da portaria. Então, como que fica isso, né? As granjas que já estavam certificadas pela N19, até a data, né, da publicação da portaria, que foi 19 de agosto, elas continuam a ser regidas, podem continuar a ser regidas pela IN19, e elas têm até 19 de fevereiro de 2027 para se adequarem à nova portaria. Então, elas podem continuar atendendo, né, aquelas condições básicas e específicas que estão lá descritas no anexo da IN19, itens 2 e 3 da IN19, tanto com relação a essas condições, quanto com relação aos testes que estão ali preconizados na IN19. Então, optando por seguir a IN19, é preciso seguir toda ela. Né? Não é seguir só as condições e querer fazer o teste pela portaria, tá? Tem que ou segue uma norma ou segue a outra. Agora, essas granjas também podem, a qualquer momento, já optar por se adequar à nova portaria. E aí submeter, então, um requerimento para certificação de acordo com a nova portaria. As granjas que estavam em processo de certificação até 19 de agosto, e o que quer dizer isso? Aquelas granjas que já tinham protocolado alguma documentação solicitando, ou seja uma primeira certificação, seja renovação de certificado até essa data, também podem ser regidas ainda pela IN19, também até 19 de fevereiro de 2027. Ou poderiam, né, que agora também já foi, mas poderiam também ter solicitado já a adequação e cancelado esse pedido pela IN19 e ingressado, então, com uma solicitação pela nova portaria. Tá? Isso tudo está lá no artigo 99, tá? No caput e os parágrafos do artigo 99 da portaria. Bom, o que tudo isso significa? Então, é muito importante que, para os responsáveis técnicos, produtores, né, enfim, que vocês tenham bem claro que, a partir de 20 de fevereiro de 2027, todos os certificados emitidos pela IN19 vão ser automaticamente revogados. Tá? Então, assim, mesmo que a granja esteja em processo de certificação pela portaria 1358, se ela ainda não obteve o certificado pela 1358, vai ficar sem certificação, tá? Então, gente, por que eu estou chamando bastante atenção para isso? Porque tem alguns estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que tem muitas granjas. O serviço oficial não vai dar conta de avaliar toda a documentação, fazer todo o processo para a certificação, se receber tudo de uma vez. Tá? Então, por favor, não deixem para a última hora. Até agora, a gente recebeu pouquíssimo, menos de 5 processos para certificação pela 1358. Então, é muito importante que vocês já comecem a se organizar para já ir se adequando e não deixar para a última hora, porque corre o risco de chegar em 20 de fevereiro e perderem a certificação. Tá? Aí eu trago aqui uma portaria, né, do Ministério da Agricultura, não é nem, acho que é do Ministério do Planejamento, a portaria 196,
de 8 de janeiro de 2021, que ela estabelece os níveis de classificação de risco de atividades econômicas que são dependentes de atos públicos, né, para liberação. E essa portaria, ela estabelece o prazo de 120 dias para o serviço oficial, né, para o setor público, proceder ao registro e certificação de estabelecimentos de reprodução de suínos. Isso significa que, do momento que vocês protocolam um pedido, o serviço oficial tem até 120 dias para emitir um primeiro parecer, certo? Então, assim, vocês vejam que é um prazo relativamente longo, tá? Então, se vocês deixarem para a última hora, o serviço oficial pode demorar até 120 dias, vai estar dentro da norma, vai estar cumprindo com o prazo normativo para avaliar, tá? Então, por favor, não deixem para a última hora. A gente não quer, né, não quer que as granjas percam a certificação de forma alguma, né? A gente quer que todos consigam se adequar e consigam obter a sua nova certificação pela nova portaria. Bom, gente, aqui eu trago um esqueminha para ficar um pouco mais claro, assim, como que vai ser o procedimento, então, de certificação. A gente tem uma pequena diferença para granjas novas, né, que ainda não foram povoadas, e granjas que já estão povoadas e que resolvem se tornar GRSC. Então, para as granjas novas, né, que estejam vazias, o primeiro passo começa com a apresentação do requerimento. A gente tem um modelo de requerimento, está tudo na página do Ministério da Agricultura. Então, tem que dar entrada nesse requerimento perante o órgão estadual de sanidade agropecuária. O órgão estadual recebe, então, esse requerimento e vai. O requerimento, logicamente, já com toda a sua documentação, né? Conforme está previsto na portaria, tem vários documentos que já têm que ser apresentados juntamente com o requerimento. Então, do momento que o órgão estadual recebe esse requerimento, ele vai proceder a uma auditoria documental. Então, ele vai verificar toda aquela documentação que vocês tiverem apresentado. Para isso, existe um relatório de auditoria documental. Esse relatório ele também está disponível para todo mundo consultar na página do Ministério da Agricultura. E aí, caso haja o deferimento, então, se tiver tudo em conformidade, o órgão estadual pode deferir e, após esse deferimento, então, é que se vai passar para uma auditoria in loco. Então, o órgão se dirige à granja para fazer, então, a verificação da infraestrutura física da granja. E aí a gente tem um outro relatório, e aí também, se tiver tudo em conformidade, aí sim é deferida a certificação. No caso das granjas não povoadas, uma vez deferido, uma vez tendo ocorrido esse deferimento pelo relatório de auditoria em loco, já é emitido o certificado. E aí, nesse caso, o certificado ele tem a validade de 12 meses. Independente ali, daqui a pouco eu vou comentar, do nível de biosseguridade da granja. Aí, o que acontece? Vocês daí podem, então, povoar essa granja, tá? Lembrando que, para o povoamento, necessariamente, os suínos têm que ser provenientes ou de outra GRSC, ou de um quarentenário oficial, ou de um estabelecimento de alojamento temporário de suínos. Esse povoamento ele tem que ser feito com acompanhamento do órgão estadual. Então, os animais eles têm que ser lacrados na origem. Esse lacre na origem ele pode ser feito pelo próprio responsável técnico, aí não precisa do órgão estadual. Mas a chegada desses animais no destino, daí sim tem que ser acompanhada para a conferência do lacre. E aí, 6 meses, então, após a emissão desse certificado, vão ser feitos, então, os exames, né, o controle sanitário, para então certificar a granja, para que ela comprove, né, que é livre daquelas doenças-alvo. Tá? E aí, a partir daí, sim, ela entra naquele esquema de validade da certificação de acordo com o nível de biosseguridade da granja. Agora, as granjas que já estiverem povoadas, elas também dão início com o requerimento, a apresentação da mesma documentação. O órgão estadual, então, faz a auditoria documental da mesma forma.
Tendo sido deferida essa etapa, aí ele passa para uma auditoria de acompanhamento em loco. E, ao mesmo tempo, vai ser avaliado o nível de biosseguridade da granja. Aí, nesse caso, como já existem suínos na granja, já vão ser feitos, então, os testes para os controles sanitários. E a obtenção, então, da certificação, dando todos os resultados negativos, né? Conforme, então, o nível de biosseguridade da granja. Bom, vamos falar um pouquinho desse requerimento para certificação. Tá? Ele é o anexo 1 da portaria, está lá no site do MAPA, como eu mencionei. E o que eu quero destacar aqui? Primeiramente, que esse requerimento ele tem que ser assinado pelo representante legal da granja. Não confundam representante legal com responsável técnico, são duas figuras diferentes, tá? Então, é preciso apresentar documentação que comprove que a pessoa que está assinando é o representante legal da granja. Então, por exemplo, no caso de um CNPJ, pode ser a ata de constituição daquela sociedade, pode ser um contrato de arrendamento, enfim, jogando lá no chat GPT, representante legal, vocês encontram várias opções de documentação que podem ser. É um conceito legal, um conceito jurídico, né? Então, vocês vão encontrar ali opções de documentação que pode ser apresentada para comprovar, então, que se é o representante legal. Um minutinho. Tá, com relação ao código oficial, é importante também que esse código ele seja completo. Tá? O código oficial é o código de cadastro daquele estabelecimento, né, daquela propriedade, junto ao serviço estadual, serviço veterinário estadual. E aí nós temos um padrão de código, né, que é estabelecido por um manual de padronização de cadastro agropecuário, e é preciso que esse código identifique a granja. Então, a gente tem um código de estabelecimento, a gente tem código de exploração pecuária e pode chegar ao código do núcleo. Tá? Então, se o serviço estadual já tiver com os cadastros chegando a núcleo, então é importante que vocês coloquem aqui até núcleo. Tá? Se for até exploração pecuária, coloca pelo menos até exploração pecuária. E aí esse requerimento, ele serve tanto para pedido de primeira certificação, quanto para renovação da certificação ou para cancelamento da certificação. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é essa parte aqui, a classificação da granja quanto ao sítio de produção. Essa classificação, gente, ela tem que seguir o que está aqui disposto no artigo 17 da portaria, tá? Então, a gente tem lá, as GRS6, elas podem ser classificadas em ciclo completo. O que significa? É quando eu tenho lá, desde a cobrição até a entrega já dos suínos prontos para reprodução. E eu também posso ter nessa granja uma central de reprodutores, que pode ser uma central que vai atender só a própria granja, e aí ela não precisa ter registro no mapa, ou ela pode ser realmente uma central, que a gente chama CCPS, né? Que aí tem que ter registro no mapa, né? No setor de registro genealógico do mapa. Também temos o sítio 1. O sítio 1 vai desde a cobrição até o desmame, podendo chegar até o nível de creche. E também pode ter uma central de reprodutores. O sítio 2 é a creche, sendo que pode também ter crescimento ou terminação. O sítio 3 é aquele sítio que aloja os animais na fase de crescimento e terminação. O sítio 4 é o sítio que recebe matrizes para cobrição e gestação para serem entregues a outra propriedade para aparição. E a central de reprodutores, né, que são aqueles centros de coleta e processamento de sêmen ou somente coleta de sêmen. Tá? Então, só existem essas possibilidades perante o serviço oficial, só existem essas possibilidades de classificação da GRS6. Tá? Então, é importante que vocês classifiquem corretamente no requerimento, porque se vier uma classificação incorreta,
vai ser indeferido. Bom, aí eu vou abrir um parênteses aqui, já que a gente está falando de classificação, eu já vou abrir um parênteses para falar do estabelecimento de alojamento temporário de suínos, que a gente chama de EATS, que está previsto lá no capítulo 12 da portaria. Tá? Isso é uma figura nova. A gente tinha uma menção a esse tipo de estabelecimento no manual de emissão de GTA, né, o manual de trânsito de suínos, que se referia dizendo que se houver necessidade dos suínos ficarem provisoriamente em um estabelecimento, né, então ele trazia isso, mas não estabelecia os requisitos, não dava detalhes, né, de como seria esse estabelecimento, enfim. Esse estabelecimento nada mais é do que um pouco o que vocês chamam de quarentenário, tá? Só que agora ele tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos, tá? E um ponto que eu chamo a atenção é que, apesar da gente ter aquele prazo até fevereiro para que as granjas se adequem à nova portaria, nessa parte tem algumas partes da portaria que elas já estão em vigor, elas são de aplicação imediata. E esse capítulo é um deles. Tá? Então, no que se refere aos estabelecimentos de alojamento temporário de suínos, a portaria 1358 já está vigente. Tá? Então, é muito importante que quem tem essa figura do quarentenário, é importante que procure o serviço oficial para se adequar, tá? Para poder realizar o seu cadastro como um estabelecimento de alojamento temporário de suínos. Quais são, assim, resumidamente, então, os requisitos para se conseguir cadastrar esse estabelecimento? Ele só pode também receber suínos de outras GRSC ou de um quarentenário oficial, então, por exemplo, suínos importados que entram em Cananéia, podem sair de Cananéia e ir para esse EATS até antes de ingressarem na granja de destino final. Ou suínos de outras GRSC. Requisitos definidos de infraestrutura e medidas de biosseguridade são equivalentes aos de uma GRSC. Então, naquele item da portaria 1358 que fala de infraestrutura mínima, o EATS ele tem que atender a toda essa infraestrutura. E também tem que atender a todas aquelas medidas de biosseguridade que estão previstas na 1358, tá? O que é mais simplificado é a parte mais documental, ele não precisa ter com tanto detalhamento, não precisa ser tão robusta quanto a de uma GRSC, tá? Mas ele tem que garantir um nível de biosseguridade equivalente ao da GRSC, por isso que infraestrutura e as medidas de biosseguridade são equivalentes. Ele tem que funcionar no sistema todos dentro, todos fora. Tá? Então, eu não posso ter mistura de lotes dentro desse estabelecimento. Tá? Eu recebo um lote, ainda que seja um lote pequeno, mas eu só posso colocar um outro lote depois que aquele lote anterior sair. E lembrando que tem que ser respeitado esse período de vazio sanitário, que é no mínimo 3 dias. Limpeza, desinfecção, né? Todos os procedimentos adotados no vazio sanitário. E existe um período máximo de permanência desse lote nesse estabelecimento, que é de 60 dias, porque, como o nome já diz, ele é um estabelecimento de alojamento temporário. Então, os procedimentos para que seja autorizado esse funcionamento, então, quem tem essa figura, quem identifica que tem um galpão, né, uma instalação que caracterize um estabelecimento de alojamento temporário, já tem que procurar imediatamente o serviço estadual, apresentar o requerimento, que é o anexo 4, está lá na página do mapa também, tá? Mais a documentação, conforme está na portaria, tem lá detalhamento de qual a documentação tem que ser apresentada, e submeter, então, a análise do órgão estadual. O órgão estadual vai, então, fazer uma auditoria em loco, tá? Tem também um modelo de relatório próprio para esse tipo de estabelecimento, que é o relatório de auditoria de estabelecimento de alojamento temporário. Sendo deferido, então, vai ser emitida uma autorização de funcionamento como estabelecimento de alojamento temporário de suínos. A gente tem também um modelo e a validade dessa autorização é de 12 meses, podendo ser prorrogada
indefinidamente, né? Contanto que mantenha as suas condições, né? Contanto que continue atendendo ao que está previsto na norma. E aqui, gente, eu queria dar assim um exemplo. A gente recebeu alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, tem granjas que têm essa instalação, vou chamar de quarentenário, né? Um galpão, por exemplo, onde é realizada uma quarentena dentro da área interna, vamos dizer, dentro da cerca de isolamento da granja, tá? Como é que o serviço oficial vai interpretar isso para fins de certificação? Se essa instalação ela tiver dentro da cerca de isolamento da granja e essa cerca de isolamento ela atender a todas as características que estão preconizadas na portaria 1358 e esse galpão, né, vamos dizer, esse galpão tiver uma barreira sanitária individualizada, tiver também uma cerca própria, ainda que dentro da cerca de isolamento da granja. Se ele tiver uma cerca própria, e uma barreira sanitária própria, aí ele pode ser cadastrado como um estabelecimento de alojamento temporário, tá? Ele tem que ter, então, todas aquelas características de barreira física de isolamento que estão na portaria 1358, ele tem que ter aquelas características próprias dele, tá? Ainda que ele esteja na mesma propriedade, dentro de uma mesma cerca maior, vamos dizer assim, da granja da GRSC. Agora, se ele não tiver essa barreira física de isolamento individualizada, aí ele vai ser considerado como mais um galpão daquela GRSC. Só que nesse caso é importante que vocês tenham em mente que no momento em que forem ser realizados os exames, né, para os controles sanitários da granja, os suínos que estiverem alojados nesse galpão, eles vão ter que também ser contemplados na amostragem dessa renovação da certificação, certo? É bem importante entender isso, tá? Tem então essa diferenciação. Se esse galpão ou galpões, né, essa instalação, atender às características para ser considerada como uma unidade epidemiológica à parte, aí ela vai ser cadastrada como estabelecimento de alojamento temporário de suínos e não vai entrar, então, na amostragem da GRCC, vai ser outra unidade, certo? Bom, agora vamos falar um pouco da documentação para a certificação como GRSC. Essa documentação está prevista lá no artigo 5º da portaria. E ela fala na apresentação, bom, do requerimento, né, num plano de biosseguridade, da ART, anotação de responsabilidade técnica, que necessariamente tem que ser homologada pelo CRMV. E aqui eu vou abrir também um parênteses para falar, voltar lá para a IN19. A IN19, apesar dela não falar explicitamente que tem que ser homologado pelo CRMV, ela fala na necessidade de se ter um responsável técnico. O responsável técnico é aquela figura que representa a granja perante o serviço oficial. Também é um conceito jurídico, né? E então, necessariamente, o responsável técnico, ainda para as granjas, mesmo para as granjas que estão certificadas pela IN19, elas têm que ter a anotação de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV. Então, é preciso que vocês se adequem a isso, tá? Não basta uma declaração do médico veterinário dizendo que é responsável técnico pela granja, tá? Isso precisa ser formalizado perante o CRMV, porque para ter valor legal, a gente precisa que exista essa homologação. Também é necessário apresentar um laudo de análise microbiológica da água de abastecimento da granja, comprovando que a água atende aos padrões microbiológicos de água para consumo humano, tá? E um documento comprobatório da representação legal da granja, né, como eu já mencionei anteriormente. E aí, né, como eu disse, então, o serviço oficial vai fazer o relatório de auditoria documental. Agora, entrando aqui um pouquinho, detalhando mais o plano de biosseguridade. O plano de biosseguridade,
Ele está previsto no capítulo 5 da portaria, tá? E é assim a cereja do bolo, né? Porque essa norma, o nosso intuito foi destacar a biosseguridade. A gente via que pela IN19, o que sobressaía mais eram os controles sanitários, né? Então, o teste para aquelas doenças. As doenças previstas hoje, PSC, PSA, PIRS, Algesic. PSC, estamos numa zona livre, atualmente nós só temos GRCC na zona livre. PSA, PIRS, ausente no país. Algesic, a gente tem. Então, seria. Aqui realmente a gente vai estar comprovando a ausência, né? Porque o restante a gente sabe que nós somos livres, mas para a gente certificar a granja como livre, vamos estar fazendo esses exames. Então, o que é mais importante? Qual é o grande diferencial de uma GRCC? É a sua biosseguridade. Para garantir que, caso entre alguma doença, aquela granja, ela tem um nível de biosseguridade tal que ela vai impedir, ou pelo menos mitigar bastante o risco de alguma doença ingressar na granja. Então, o plano de biosseguridade, ele tem que conter todos aqueles itens que estão previstos no artigo 47. E aí, pessoal, eu queria que vocês vissem isso como um roteiro, uma receita de bolo, tá? Na hora de fazerem o plano de biosseguridade, sigam bem o que está ali na norma. Pega a norma, item por item desse artigo 47, são vários incisos, pode fazer exatamente como está ali, facilita, eu acho que facilita para quem está fazendo, facilita para quem está avaliando, para não ter que ficar lá na hora procurando, onde é que está tal coisa, vai para cá, vai para lá, volta. Então, não é obrigado, logicamente, mas se vocês seguirem exatamente aquele roteiro, eu acho que facilita bastante. E observar o detalhamento dos itens. Alguns itens, eles estão mais detalhados em parágrafos do artigo, tá? Então, é importante ler a norma com muito carinho, com muita atenção e ir seguindo exatamente o que está ali. Destacando que os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, eles têm que ser todos datados e assinados pelo responsável técnico e pelo representante legal da granja. Então, pessoal, não adianta entrar com requerimento para certificação pela portaria, apresentar os POPs sem data, sem assinatura, vai ser indeferido, tá? Vai ser retrabalho para vocês, vai estar tomando mais tempo do serviço oficial, vai gerar mais demora nas análises e nas certificações. Os POPs, eles são relativos às medidas de biosseguridade, os POPs relativos às medidas de biosseguridade externa, eles têm que ter a descrição detalhada, incluindo os materiais e equipamentos utilizados, qual a metodologia, com que frequência aquele procedimento vai ser feito, quais são as formas de monitoramento daquele procedimento. Então, por exemplo, controle de roedores. A cada 15 dias serão verificadas as armadilhas. Esse é o monitoramento. E as formas de verificação, a verificação que normalmente vai ser feita pelo responsável técnico. Então, a verificação, o que é? O responsável técnico vai lá e vai verificar se o monitoramento está sendo feito da forma correta. E aí, quais são as ações corretivas e preventivas para esse procedimento? Então, o responsável técnico foi lá, fez a sua verificação, viu que tem uma não conformidade, ou está tendo roedor, ou foi feito um registro incorreto. Qual ação corretiva ele vai adotar? Qual ação preventiva ele vai adotar para evitar que aquela não conformidade se repita? E de que forma isso tudo vai ser registrado? Então, de que forma o monitoramento vai ser registrado, de que forma a verificação vai ser registrada? E claro que tudo isso tem que ter assinatura. Tem que ter assinatura de quem está monitorando, tem que ter assinatura de quem está fazendo a verificação. Detalhando um pouco mais aqui o plano de biosseguridade. Então, a gente tem ali no artigo 47, são 17 incisos, com tudo que tem que ter no plano de biosseguridade. Gente, tem que ter tudo que está aqui. Não adianta entregar um plano faltando alguma coisa, vai ser indeferido, tá? Os que a gente tem recebido estão faltando bastante coisa. Então, não entreguem, por favor, não entreguem planos, não entreguem documentação faltando, porque vai ser retrabalho para vocês, vai ser perda de tempo para o serviço oficial e para vocês também.
Vocês vão ter que submeter tudo de novo, né? E aí fica aquela coisa, vem para o serviço oficial vai ter um tempo, vai analisar, vai indeferir, devolve para vocês. Aí vocês vão ter que reapresentar, vai tudo de novo. E lembrando assim, que nesse início, como é uma norma nova, né, tem bastante coisa assim, digamos, algumas inovações, né? Tem essa parte documental que a gente sabe que é um pouco novidade, né? Assim, na IN a gente tinha mais ou menos isso descrito, mas não estava tão detalhado, tão sistematizado como agora. Então, nesse início, o que que vai acontecer? Vocês vão entregar o requerimento perante o órgão estadual vai analisar, vai encaminhar para o CISA, né, o Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal do Ministério da Agricultura, né, da Superintendência de Agricultura. O CISA vai analisar e vai encaminhar para o Departamento de Saúde Animal, para a Divisão de Sanidade de Suídos também avaliar. Tá? Então, nesse início, vai ser algo um pouco mais demorado. Tá? Então, quanto mais vocês cuidarem nessa questão de entregarem uma documentação completa, com tudo que está ali previsto, mais rápido vai ser. Tá? Bom, falando aqui da identificação e caracterização da granja, vem lá detalhado no parágrafo 1º do artigo 47. E aí eu chamo a atenção aqui desses dois pontos, planta de localização e planta baixa. A planta de localização, a gente tem que conseguir visualizar todas as estruturas, tem que ter legenda, tá? Pode ser ou uma planta feita por um engenheiro, né, um arquiteto, enfim, ou uma foto de satélite, uma imagem de satélite, mas com legenda, e que permita que a gente consiga visualizar as estruturas, todas as instalações, tudo que tem lá dentro da cerca e mais aqueles pontos que estão detalhados lá no parágrafo, tá? Estradas, cursos de água, enfim. E a planta baixa, então, é uma planta que a gente consegue realmente visualizar as instalações que interessam, né, do ponto de vista ali da granja, da parte de suínos mesmo. Tá? Tem que ser em escala que permita que também sejam visualizadas todas as estruturas, e também com legenda. Então, se não tiver uma dessas plantas, vai ser indeferido, ainda que todo o resto esteja ok, tá? Então, a descrição dos componentes de biosseguridade interna e externa. A norma, ela não trata da biosseguridade interna. Tá? A gente entendeu que isso vai ser uma questão da granja, tá? Mas é preciso que a granja tenha uma biosseguridade interna, tenha procedimentos de biosseguridade interna e descreva isso. O serviço oficial vai verificar. Ah, estão descritos? Aquilo que está descrito está sendo cumprido? Ok. Tá? E a biosseguridade externa, que daí sim tem que atender, no mínimo, aquelas medidas que estão previstas na norma. O memorial descritivo, que está ali também previsto no parágrafo 2º, e aí você tem ali no parágrafo 2º, então, tudo que tem que constar nesse memorial descritivo. Os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padronizados, relativos às medidas de biosseguridade externa, né, essas medidas estão previstas no capítulo 4 da portaria, e o detalhamento dos POPs está no artigo 48. E também os POPs relativos à biosseguridade interna. A identificação das vias potenciais de introdução e disseminação de patógenos, que são os pontos críticos de controle. Tem que ser realmente feita uma análise. Quais são as vias potenciais assim de ingresso de patógenos na minha granja? Eu tô muito perto de uma suinocultura de subsistência, então isso representa um risco para mim? Vai depender da tua granja. Então, é preciso fazer essa avaliação. Eu tenho no meu perímetro, eu tenho tantas granjas comerciais, ou eu tenho tantas granjas de subsistência, enfim, é preciso fazer essa avaliação e aí sim descrever, então, nesse plano de biosseguridade, esses pontos que vão ser pontos que vão ter que ser dada mais atenção, né? E, de repente, a granja vai precisar adotar medidas extras, né? Que até possam não estar contempladas na norma, mas que a granja entender necessário para mitigar esses riscos. Por isso que o plano de biosseguridade ele é individual de cada granja. Não existe um plano padrão.
né? Porque depende de todas as características da granja, né? Tanto estruturais da granja, geográficas, enfim. Um plano de contingência, sendo que esse plano de contingência não vamos confundir com os planos de contingência do Ministério da Agricultura e dos órgãos estaduais, que alguns têm, plano de contingência para PSC, plano de contingência para PSA, não é isso, tá? São planos de contingências para situações que fujam, né, do nosso controle. Então, por exemplo, ocorrendo um, um terremoto, enfim, alguma coisa, né, é, um vendaval, greve de caminhoneiros, mas também, no caso de ocorrer, né, uma doença emergencial, que a granja tenha previsto como que ela vai fazer, se for necessário sacrificar todos os suínos daquela granja, eu tenho condições aqui de sacrificar todos esses animais, onde que é possível, né, eu destruir esses animais, então é preciso prever tudo isso no plano de contingência. Está ali no parágrafo 3º, então tem tudo ali também, o mínimo que tem que ter nesse plano de contingência. Procedimentos para eutanásia, da mesma forma, no parágrafo 4º. E aí, gente, não adianta falar somente os procedimentos para eutanásia vão atender aos requisitos de bem-estar animal. Não é? Vocês precisam descrever que tipo de procedimento vai poder ser utilizado na granja. Eu vou utilizar choque elétrico, eu vou utilizar pistola, e aí qual é a pistola, como que vai ser feito, o choque também tem que detalhar como que é o choque, onde vai ser aplicado, qual voltagem, enfim. Todas as características ali, todo o detalhamento de cada procedimento. Porque é para ser mesmo uma receita de bolo, é para uma pessoa até leiga pegar aquilo ali e conseguir entender e conseguir executar. Um programa de vacinação e uso de antimicrobianos, programa de limpeza e desinfecção. E aqui lembrando, programa de limpeza e infecção tem que constar qual produto que vai ser aplicado, concentração do produto, tempo de ação. Então, é detalhado. Procedimentos de avaliação clínica do rebanho e monitoramento sanitário, descritos ali no parágrafo 5º. Descrição e forma de registro dos indicadores ou técnicos e sanitários, descrito no parágrafo 6º desse artigo 47. Ali diz no mínimo, quais os indicadores ou técnicos sanitários que têm que ser monitorados. E para tudo isso é fundamental que vocês coloquem a forma de registro. E aí na documentação tem que vir o modelo, né, dessa planilha, enfim, desse documento onde vão ser registrados todos esses procedimentos. E lembrando, onde vai ser registrada o monitoramento, onde vai ser registrada a verificação. Um programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações, parágrafo 7º. Isso é importante porque, primeiro, né, manutenção preventiva, né? Então, evitar manutenção preventiva de uma cerca, evitar que o serviço oficial vai lá na granja fazer uma fiscalização, se ele chegar lá e tiver uma cerca rompida que permita a entrada de animais, essa granja vai ter a certificação suspensa. Então, é importante prevenir, né? E dependendo da manutenção, vai ser necessário entrar funcionários de fora, né? Dentro da granja, entrar equipamento para fazer um conserto, para fazer uma manutenção. Então, tem que estar descrito quais são as medidas de mitigação de risco, né? Quais os procedimentos de biosseguridade que vão ser adotados nesse caso também. Programa de educação continuada. Programa de educação continuada, gente. Não basta dizer que vai ser feito um treinamento prevendo as medidas de biosseguridade e as doenças de notificação obrigatória. Vai ser dado treinamento para todos os funcionários. Não. Está lá, aqui, parágrafo 1º, tá, tem um errinho aqui, né? Ou é de outro artigo. Mas é preciso descrever, colocar ali o conteúdo programático, a carga horária, doenças de notificação obrigatória, quais doenças vão ser abordadas? Né? Então, vamos falar de PSC, PSA, PIRS, Algesic. 15 minutos para PSC, 15 minutos para PIRS, enfim. Né? Um conteúdo programático realmente, né? Como quando a gente vai fazer qualquer curso, você tem lá o conteúdo descrito direitinho, né?
Com que frequência que vai ser dado esse treinamento. Então, tem que ser algo mais detalhado. Um programa de auditoria interna relativo à execução das medidas de biosseguridade. O que significa isso? O responsável técnico precisa auditar, né? Então, está verificando se aquelas medidas de biosseguridade que estão previstas estão sendo executadas corretamente. Então, vocês têm que descrever de que forma que o RT vai estar fazendo isso, tá? Com que frequência, qual a forma de registro, né? Tem que ter em mente o seguinte: tudo que vocês fizerem tem que ter registro, tá? Para registros auditáveis. Chegando uma auditoria, chegando uma missão internacional, é preciso comprovar. A forma de comprovar é através dos registros. Identificação e contatos da unidade veterinária local, da unidade regional, do órgão estadual, né, que forem responsáveis ali por aquele município. Então, a UVL e o UDA, enfim, né, dependendo do estado, tem uma denominação, mas é a unidade veterinária local, aquele escritório que atende ali ao município onde está localizada aquela granja e a unidade regional, a qual pertence aquele escritório local. E os contatos do responsável técnico e do seu substituto, porque é necessário ter o responsável técnico titular e o responsável técnico substituto para caso de ausência, férias, enfim, atestado do responsável técnico titular, o serviço oficial precisa saber a quem ele vai se dirigir. E ambos, né, repetindo, ambos com a ART homologada pelo CRMV. Bom, então aqui resumindo todo esse procedimento que eu detalhei, então, apresentação do requerimento, relatório de auditoria documental, sendo deferido, auditoria in loco. No caso de granja não povoada, relatório de auditoria in loco, primeira certificação. No caso de granja já povoada, relatório de auditoria de acompanhamento. E avaliação do nível de biosseguridade. Para as granjas não povoadas, sendo deferido o relatório de auditoria in loco, já se emite o certificado, validade 12 meses. No caso das granjas já povoadas, sendo deferida a auditoria de acompanhamento, são realizados os controles sanitários, testes para PSC, PSA, PIRS e Algesic. Se for tudo negativo, aí sim é emitido o certificado e a validade de acordo com o nível de biosseguridade da granja. Bom, agora vamos falar um pouquinho da infraestrutura mínima, que está prevista ali no capítulo 3 da Portaria 1358. Toda GRSC tem que ter uma barreira física de isolamento. Aqui eu vou destacar só alguns pontos, tá? Não está tudo aqui, não. Alguns pontos que a gente tem recebido questionamentos, enfim, que a gente viu que estão gerando mais dúvida. Tem que ter uma altura total mínima de 1,80 m. Se for cerca, é uma base de alvenaria de 10 centímetros mais uma tela metálica, que daí de 1,70 m, porque o total é 1,80 m, né? Então, se a base é de 10, mais 1,70 m para cima de tela metálica. Gente, chamando a atenção aqui, a gente não vai aceitar a exceção, tá? Então, mas a minha granja, eu não consigo fazer isso, enfim, dá para ser 1,70 m? Não, não dá. A norma prevê 1,80 m, é 1,80 m, ok? Tem que ter portão. Por quê? No caso de havendo uma necessidade, seja ela qual for, até de um atendimento médico, vamos colocar uma situação assim, que seja necessário entrar uma ambulância, sei lá, entrar coisa do corpo de bombeiro, enfim, não se precisar arrebentar uma cerca. Então, um portão para eventualidades, tá? Só que não é permitido o ingresso rotineiro de veículos. Então, assim, caminhão de ração, não pode entrar. Não adianta encaminhar pedido. A minha granja tem essa situação, então vocês permitem que seja entrado o caminhão? Não adianta encaminhar esse pedido, gente. Não vai ser deferido, tá? O ingresso é só em situações excepcionais. E tem que ter sistema de desinfecção. Ainda que o ingresso seja em situações excepcionais, mas havendo essa situação, é preciso que seja feita a desinfecção do veículo.
Embarcadouro e desembarcadouro não pode ser de madeira, tem que atender aos preceitos de bem-estar animal que estão previstos na norma, na instrução normativa, se não me engano, 113. Tem que haver demarcação entre área suja e limpa. Barreira sanitária, também tem que identificar área suja, intermediária e limpa. Estou destacando aqui pontos que não estavam previstos na IN19 e que geraram mais dúvida, tá? Só para frisar isso, que não está tudo aqui. Então, identificação na barreira da área suja, intermediária e limpa. Como tem que ser essa identificação? Aí vocês podem pintar, pode botar uma placa, enfim, tá? Não está estabelecido, mas tem que ser de forma que qualquer um consiga identificar, sem dúvida, o que é a área suja, a área intermediária e a área limpa. O chamado banco dinamarquês na área suja, né? Isso também foi uma inovação da norma. Então, é preciso que na área suja eu tenha esse banco, que ele vai permitir que a pessoa sente, tire o calçado fique para um lado do banco e ela passe a perna para o outro lado, ainda na área suja, mas digamos uma área menos suja, para daí sim entrar na área intermediária, que é a área do banho. E é preciso, no mínimo, um sanitário na área suja e um sanitário na área limpa. Também recebemos pedido, mas pode ter só um sanitário, pode não ter sanitário na área suja? Não, não pode. Está na norma. Então, essas questões de infraestrutura, gente, é o que está na norma, tá? Tem que seguir o que está ali. Não vai ser dada aberta exceção, não vai ser deferida nenhum tipo de exceção a isso. Sistema de desinfecção para materiais e equipamentos precisa ter respaldo técnico-científico comprovando a eficácia desse sistema. O que é o respaldo técnico-científico? Pode ser o próprio, não é a bula, aquele documento técnico, né, que vem junto do produto, tá? Contanto que ele especifique, não pode ser uma coisa genérica, para a maioria dos patógenos e tal, né? Se for esse documento, ele tem que especificar que ele é eficaz contra aqueles patógenos que são alvo da certificação. Pode ser trabalho científico publicado em revista indexada, pode ser material retirado de sites como o site do Ministério da Agricultura, site da Embrapa, site de organismos internacionais, da Organização Mundial de Saúde Animal, de outros ministérios da Agricultura, né, por exemplo, da União Europeia, dos Estados Unidos, enfim. Né? Então, respaldo técnico seria isso, tá? E o galpão tem que ser telado. Logicamente, se for galpão do tipo fechado, né, totalmente vedado, com controle de ar, lógico que não vai ter tela, porque o galpão já é fechado, né? Sempre pensando que o objetivo é impedir o acesso de aves. Então, se o galpão já é construído de forma que não vá ingressar aves, ele não vai ter tela. E também tem que atender aos preceitos de bem-estar animal. Silo ou local para armazenamento de ração. O silo tem que ser projetado de tal forma que não haja ingresso de caminhões graneleiros. Se não houver silo, pode haver um local que seja exclusivo para armazenamento da ração. E é proibida a existência de fábrica de ração no interior da barreira física de isolamento ou contígua a essa barreira. Então, por exemplo, não dá para a fábrica de ração ser como se fosse parte da barreira física de isolamento, tá? Então, quem tem fábrica de ração junto ali da granja vai ter que, de repente, mudar a posição da cerca, né? Para que a cerca deixe essa fábrica fora da área interna da granja, tá? E aqui eu vou dar um exemplo, uma situação que a gente recebeu, que apesar de a norma tem que ter o silo, né, pela área interna, rente à cerca de isolamento, para abastecimento ser feito pelo lado externo, né, mas o silo do lado interno. Recebemos um questionamento que a granja é uma granja muito grande, né, tem vários galpões, e os silos eles são localizados junto de cada galpão, não estão junto da cerca de isolamento. O que foi proposto? Que viesse um caminhão,
que vai circular somente fora da cerca de isolamento, tá? E que fosse feito, então, o translado da ração desse caminhão para um caminhão exclusivo de uso interno. Então, assim, é permitido que haja veículos exclusivos de uso interno da granja. Somente nesse caso que é possível que tenha veículos circulando dentro da granja. Então, granjas muito grandes, né, que sejam numa área muito grande, a gente sabe que tem circulação de veículo, mas é importante o seguinte: o veículo é exclusivo de uso interno, ele não pode sair e entrar novamente, ele tem que ficar lá dentro. Então, foi permitido, tá? Então, vem um caminhão externo, ele não vai entrar, porque aí é como se eu estivesse transferindo do caminhão para o próprio silo, né? Só que vai estar transferido do caminhão para um outro caminhão que é interno, tá? Então, nesse caso, sim. A gente não considera propriamente uma exceção, por quê? Porque está atendendo ao objetivo da norma, certo? Um sistema para destinação de animais mortos, resíduos de exploração pecuária. Então, também é importante atentar para esse aspecto, né? Que o abastecimento tem que ser pelo lado interno e retirada pelo lado externo. Caso esse sistema, então, no caso de uma composteira, por exemplo, caso a composteira não seja rente à cerca de isolamento, vai ter que ter, então, um local de transbordo desse material, tá? Rente à cerca de isolamento. Então, se a composteira for totalmente externa, ok, mas tem que se fazer, então, esse local de transbordo, que as características estão lá descritas na norma. Se for uma composteira, tem que ter tela milimétrica anti-insetos. E aí, aqui também uma novidade, né, que tem que ter um local para divisão de carcaças, realização de necrópsias, e esse local, ele tem que ter um ponto de água, o piso tem que ser lavável e tem que ter uma drenagem e destinação adequadas. Tá? Então, não pode ser uma coisa em cima ali da grama que vá para o solo, tá? Tem que ter a drenagem e destinação adequada. Sistema de tratamento de dejetos, externamente a barreira física de isolamento, e tem que ser cercado. O escritório, só destacando que é preciso ter uma barreira física que separe a área suja da área limpa do escritório, né? Naqueles casos que o escritório fica rente à barreira, ou na barreira sanitária, ou rente à barreira física de isolamento da granja, né? E que ele tem uma área suja, né? Para receber pessoas de fora e tem uma área limpa. E um local destinado ao armazenamento de lixo, que aí tem que impedir o acesso de pragas e animais. E também, da mesma forma, a colocação sempre pelo lado interno e retirada pelo lado externo. Bom, aí uma novidade também da portaria é esse nível de biosseguridade. Então, aquela avaliação do grau de vulnerabilidade que estava previsto na IN 19 não vai mais existir, e a gente vai ter esse nível de biosseguridade. Esse nível de biosseguridade, ele é que vai determinar a validade do certificado, tá? Ressaltando, são itens opcionais, não é obrigatório. Então, o que está descrito ali para o nível de biosseguridade, mesmo que a granja não atenda a nada, ela vai poder ser certificada, contanto que ela atenda a todos os outros requisitos que estão descritos na portaria. Agora, se ela atender, então, cada item, né, são critérios que são relacionados à infraestrutura e localização e critérios relacionados ao manejo. Então, cada um desses critérios, para cada um deles foi atribuído um valor, né, uma pontuação, e o serviço oficial vai, então, preencher esse formulário de avaliação do nível de biosseguridade e vai obter, então, essa pontuação final da granja. De acordo com a pontuação, vai ser, então, dada a validade do certificado. Bom, aí chegamos, então, aos controles sanitários, né? Então, houve alteração nas doenças-alvo da certificação. Então, nós retiramos tuberculose, brucelose, sarna, e a necessidade de apresentação de atestado de vacinação para leptospirose. E colocamos a PIRS e a PSA. Mas, no primeiro momento, por enquanto, nós não vamos testar para a PSA.
tá? Isso vai depender da situação epidemiológica, vai ficar sendo avaliado, né, pelo Departamento de Saúde Animal, havendo alteração na situação epidemiológica, regional, mundial, enfim, pode ser que venha a ser cobrado, então, a sorologia para PSA. Mas, no primeiro momento, vamos testar PSC, PIRS e algésica. Mas as granjas vão ser certificadas como livres de PSC, PSA, PIRS e algésica. Uma outra mudança é que agora vai ser um único teste, tá? Então, mesmo para a primeira certificação, ao contrário do que estava na IN19, que era a realização de 2 testes, agora vai ser um único teste. E a amostragem, independente do número de suínos existentes na granja, vão ser amostrados 33 suínos. Mas é importante que essa amostragem ela seja representativa de todos os galpões da granja. Então, uma granja com 10 galpões, vocês vão ter que pegar dos 10 galpões, tá? São 33 suínos no total, mas tem que ter suínos dos 10 galpões. E aí, voltando àquela situação daquela instalação né, que se considera como um quarentenário, e essa instalação fazendo parte da granja, havendo animais ali, esse galpão também vai ter que ser contemplado nessa amostragem. As granjas exportadoras, elas podem solicitar a inclusão de outras doenças. A gente sabe que hoje, quase todos os nossos certificados de exportação, eles preveem lá testes, né, de acordo com o que estava na IN19. Então, claro que a gente vai buscar negociar esses certificados para se adequar mais à nova portaria, mas, enquanto isso não acontece, quem exporta pode estar, então, continuando a fazer, solicitando, né, que seja feito, então, testes, por exemplo, para brucelose, para tuberculose, para a gente poder estar emitindo o certificado de livre de brucelose, tuberculose, enfim, né, da doença que for necessária para fins de certificação, de exportação. Lembrando que isso tudo vai ser avaliado, né, pelo Departamento de Saúde Animal, tá? É somente para atender acordos internacionais, certificação para exportação. Bom, e por fim aqui, a responsabilidade técnica, então, novamente, lembrando que é necessária a anotação de responsabilidade técnica homologada pelo CRMV, e a gente destaca aqui que o responsável técnico, ele passa a ser uma figura, sim, primordial dentro da GRSC, tá? Então, ele tem as atribuições, ele vai representar a granja perante o Serviço Veterinário Oficial, ele tem, claro, isso já ocorria, né? Agora a gente está deixando isso mais destacado e mais detalhado, tá? Para que fique bem clara a relevância desse profissional. Então, ele tem que notificar as ocorrências sanitárias ao Serviço Veterinário Oficial, acompanhar e analisar os indicadores ou técnicos e sanitários. Então, aqui, chamando a atenção, identificando alteração nos indicadores ou técnicos que sejam sugestivas de uma das doenças de notificação obrigatória, é preciso notificar o Serviço Veterinário Oficial, tá? Ele vai realizar ou acompanhar e supervisionar as colheitas de amostras para certificação, renovação de certificação. Precisa realizar os procedimentos de monitoramento da saúde do rebanho, sempre registrando. E ele nada mais é do que o gestor da biosseguridade da granja. Então, é o responsável técnico que vai desenvolver, que vai implementar, vai monitorar, né, vai verificar a execução do plano de biosseguridade e recomendar as medidas corretivas e preventivas. E destacando que, no caso de uma fiscalização do Serviço Veterinário Oficial que constate uma não conformidade, aí o responsável técnico é que vai fazer o plano de ações corretivas e apresentar, então, para o Serviço Veterinário Oficial. E aí tem um prazo de 10 dias para fazer isso. Então, assim, vocês veem que a figura do responsável técnico é de suma importância dentro de uma granja, né? A GRSC não funciona se não houver um responsável técnico.
adotando com todas essas atribuições. Bom, então, gente, era isso, né, que eu tinha para passar para vocês. A gente sabe que vocês têm bastante dúvidas, né? A gente tem recebido questionamentos, recebemos, como eu falei, alguns requerimentos de certificação, e a gente tem encontrado, está vendo que existem dificuldades, né? Então, por isso que essa live, assim, foi muito bom esse convite. A gente agradece novamente a Facta. E agora a gente fica à disposição, né, para responder aí as perguntas e conversar mais aí com vocês. Obrigada. Algumas perguntas já foram respondidas ao longo da live pela Lia, né? Mas temos ainda algumas perguntas em aberto aí para serem respondidas, né? Eu gostaria apenas de fazer um comentário, Lia, se você me permite, antes das perguntas. Dar os parabéns. Eu acho parabéns pela norma. Eu acho que a Alessandra falou várias vezes, não vamos aceitar, não vamos transgredir, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A suinocultura brasileira tá indo para um patamar, nós somos o quarto maior produtor, o quarto maior exportador, e muito brevemente vamos passar para terceiro lugar aí nas exportações. E eu acho que o que se espera é esse nível, né, realmente de qualidade de biosseguridade. O Brasil exporta sanidade e qualidade, né? Então, eu acho que a prevenção de doenças, nós estamos falando de granjas, né, de um status superior, então acho que não pode transgredir realmente, né, ou transigir. Tem que realmente, né, exigir. Por que que eu digo isso, né? Eu digo isso porque eu trabalhei durante 20 anos na BPA desde então UPA e depois, e trabalhei ativamente na construção, junto com o pessoal do Ministério, da IN 56, que é aquela IN de biosseguridade de aves. Se lá em 2007 a gente tivesse realmente implementado as coisas como foi decidido, hoje a gente estaria numa outra situação. A nossa biosseguridade de aves é muito boa, eu acho que aí o que a gente demonstrou aí com o surto de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, e de influenza aviária lá em Montenegro mostrou isso, né? Em 40 dias o país voltou a ficar livre da doença. Então, isso mostrou que só foram esses 20 anos de preparo realmente deram resultados. Então, eu acho que na suinocultura é isso mesmo, Lia, é isso mesmo, Alessandra, a Luísa e a Rosana que estão aí, todo o pessoal que também do Ministério que está aí, das agências. Eu acho que a gente tem que colocar normas e tem que cumprir essas normas, né? Não pode ser coisa para inglês ver, como se diz, né? Depois, talvez a Lia comente mais para o final também a questão das normas estaduais para animais de produção, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal criaram normas estaduais, né, de biosseguridade para a produção de suínos. Eu acho que os outros demais estados, principalmente os estados que têm uma suinocultura importante, devem também partir para terem aí as suas normas. Esse é o diferencial. Se a gente está em um momento bem delicado atualmente, né, com peste suína africana na Europa. Agora, recentemente, peste suína em javalis na Espanha. A Espanha, de imediato, teve aí é um país exportador de carne suína, teve mais de 20 mercados fechados imediatamente, né? Então, causando aí realmente um prejuízo muito grande para a suinocultura espanhola. E isso acendeu uma luz amarela em toda aqui, né, a América do Sul e América do Norte também. Já tivemos episódios, né, na República Dominicana e também no Haiti de peste suína africana. Então, eu acho que é isso mesmo, Lia, é isso mesmo, Alessandra. Temos que realmente ter normas e essas normas devem ser seguidas. Eu acho que temos que subir a régua, né? E aí, infelizmente, eu acho que quem não tiver condições, né, que saia do mercado, sei lá. Eu acho que o país, as atividades aí da avicultura, suinocultura, tilápia agora também, são geradoras de divisas, né, de importação, geradoras de emprego, né, e renda para pequena propriedade. A gente vê isso muito bem, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
parte do Paraná também, em outros estados, né? Então, isso tem que ser preservado, né? Então, era apenas se me permite esse comentário, né? Antes de que vocês comecem a responder as perguntas que surgiram no chat, e continuam surgindo algumas ali. Só reforçando mais uma vez, essa live foi gravada, está sendo gravada, né? Então, pedidos de gravação podem ser feitos para o site da ABPA, né? Que é para o e-mail, desculpe, da BPA, que é bpa.org.br. Isso está ali no chat, já vamos colocar lá. E então, para quem não teve a oportunidade de assistir, né? Ou quem queira assistir novamente, né? Então, apenas solicitar para a Facta que faça o pedido. Para os colegas que estão aí, né, das genéticas, da AgroSérie Speak, da Ambred, Topics e outras, e o pessoal das agências, né, orientem, né, os responsáveis técnicos das granjas de GRSC que não assistiram, né, que peçam, solicitem que nós enviaremos cópia dessa apresentação. O site está ali colocado, é facta.org.br. Então, Lia e Alessandra, com vocês agora as respostas aí que precisam ser respondidas. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Alessandra, parabéns pela apresentação. Tem várias perguntas ali no chat que a gente está vendo, algumas delas eu já respondi. Antes da gente começar com as perguntas, o que é importante da gente conversar? Pessoal, a construção dessa nova portaria, ela foi feita com a participação da ABEGS, da ABCS, da Embrapa, de colegas que trabalham no Serviço Veterinário Estadual e no Serviço Veterinário Federal. Então, ela não foi uma norma que eu e a Alessandra tivemos uma ideia num dia e ela nasceu. Essa é a primeira questão. Segunda questão, ela esteve em consulta pública por 60 dias e nós notificamos todo mundo, avisamos, reforçamos para que todos pudessem entrar e participar da consulta pública. Algumas questões que têm aparecido aqui no grupo, elas são referentes a granjas pré-existentes. A gente sabe, 99,9% das granjas de RSCs são pré-existentes, elas já existem hoje. Então, a questão da infraestrutura, ela tem um motivo de ser 1,80 m de cerca, de ser o silo com acesso externo, sem entrada de caminhão, de ter o banco, que foi bastante questionado durante a elaboração da norma, até que a gente chegasse no final dela. Então, os itens que vocês estão colocando aqui da parte de infraestrutura, eles estiveram na consulta pública. E nesse momento, vocês deveriam ter entrado lá e se manifestado. Agora, nós precisamos que essas normas que estão estabelecidas aqui, elas sejam atendidas pelas granjas. Tá? Nós tivemos essa oportunidade. Outra coisa importante, a norma agora, ela é toda focada na biosseguridade. O mais importante para nós é o que está fora não entra e o que estiver dentro não sai. Então, quando vocês olharem a norma, vocês precisam pensar que ela dá o subsídio para vocês e que ela nos dá essas garantias, como zona livre de peste suína clássica, zona livre de PSC, zona PSC, PSA, PIRS e outras doenças, e agora para manutenção também do nosso status de livres de febre aftosa sem vacinação. Então, o objetivo dessa norma é dar garantias. A outra questão, essa norma, ela vai ser encaminhada para todos os países aqui do Mercosul, ela vai ser encaminhada para os países com os quais nós temos certificados acordados, porque ela é uma alteração. Então, quando o país vem aqui com uma norma nova na mão,
ele não vai querer saber se a gente confia nisso, a gente acredita naquilo. Se diz que a, o carregamento da ração é sem entrada do caminhão, é sem entrada do caminhão. Então, vocês precisam levar essas questões em consideração. Então, as perguntas que são referentes à infraestrutura, que não foram respondidas ainda, considerem elas respondidas nesse exato momento. É o que está na norma, porque ela vai ser usada, ela vai ser encaminhada, ela vai estar presente agora no nosso dia a dia. Alessandra, a Rojana vai passar as perguntas para ti. Rô, a parte da infraestrutura considero respondida. Se a Alessandra tiver mais alguma consideração a fazer, mas a parte de infraestrutura, ela é cara crachá. E quem vier ver a granja de vocês, a pessoa tem o cara e ela vai olhar o crachá. Então, nós não podemos, nesse momento, começar a abrir uma exceção aqui, outra ali, outra colar, porque daqui a pouco a gente virou um puxadinho só. Alessandra, devolvo a palavra para ti e para a Rojana para responderes as outras perguntas. Pessoal, bom dia. Então, nós selecionamos aqui algumas perguntas para a gente responder, tá? Que surgiram durante a apresentação. Então, aqui, ó, para forçar, para registrar bem esse item, né? Para uma granja GRC solicitar a renovação pela portaria 1358, a granja de onde os animais procederam também deve ter a renovação pela nova portaria ou pode estar na IN 19 ainda? Pode estar na IN19, tá? É necessário que ela esteja certificada, né? Sendo GRSC, independente se foi pela IN19 ou pela portaria, tá tudo ok. Outra pergunta é quanto ao tempo mínimo para análise dos documentos pelos órgãos oficiais. Então, não tem tempo mínimo, gente. Aí vai depender, da capacidade operacional de cada órgão, né? A gente sabe que tem órgãos que estão mais sobrecarregados, que têm menos recursos humanos, enfim. Tem o tempo máximo, que é aquele que eu coloquei lá na apresentação, tá? Que é uma portaria federal, que estabelece no máximo 120 dias. Claro, quem já trabalha com GRSC sabe que a gente analisa em muito menos tempo atualmente, né? Lógico que agora, com a portaria, como eu disse, a gente vai ter todo esse trâmite que vai demandar mais tempo, tá? Mas, assim, a gente acredita que não vai levar esse tempo todo, mas é só para deixar claro para vocês que a gente pode, né, como serviço público, né, como serviço oficial, a gente está amparado por lei para analisar até 120 dias, tá? Claro que a gente sempre vai procurar fazer no menor tempo possível, mas, reforçando, se vocês deixarem para a última hora e a gente receber, os órgãos estaduais receberem todos os pedidos ao mesmo tempo, vai ficar inviável, né? Santa Catarina, por exemplo, tem em torno de 140 GRS6. Imagina recebendo 140 requerimentos, documentos ao mesmo tempo, né? É lógico que não vai conseguir avaliar. E aí, quem não tiver certificado vai perder a certificação. E aí, só abrindo um parênteses também, que me ocorreu agora. Quem está certificado pela IN19 e já quer se adequar, né, já quer fazer a certificação pela portaria, só para alertar pelo o seguinte: se verificar que o certificado pela IN19 está prestes a vencer e não veio ainda retorno quanto à análise pela nova portaria, gente, segue a certificação pela IN19, tá? Então já combina com o serviço estadual, já faz os exames, o que tiver que ser feito para renovar pela IN19, enquanto continua correndo o processo para a certificação pela portaria, tá? Não fica esperando, porque se o certificado pela IN19 vencer e não tiver ainda o certificado pela nova portaria, vai perder a certificação. Ok. Próxima pergunta aqui em relação ao sistema de desinfecção no portão.
Se pode ser uma bomba e motor móvel ao invés do arco de desinfecção. Pode, né? Pode, contanto que seja eficiente, tá? Mas a gente não determina como que tem que ser. É um sistema de desinfecção. Vamos ver a próxima aqui. Uma dúvida em relação à cerca. A Lia já falou da estrutura de modo geral, né? Mas aqui tem uma pergunta relacionada que foi informado que não seria necessário ter os 1,7 metros somente de tela metálica e que a altura total precisaria ser de 1,80 m. Na central, eu tenho uma base de alvenaria de 15 centímetros e uma tela de 1,15 m e arame farpado acima, totalizando 2 metros. Nesse caso, essa configuração atende ao que foi solicitado? Não atende, tá? Se você tiver uma base de 15 e uma tela de 1,15, né, você vai ter uma altura, o que a gente vai considerar a altura total é 1,30, tá? Então não atende. O que você pode ter, se você tiver uma base, sei lá, de 50, a altura total é 1,80. Então você pode ter uma base de 50 e uma tela de 1,30. Contanto que base de alvenaria mais tela tem que somar 1,80, tá? E sendo que É. a base tem que ser no mínimo 10, mas pode ser mais, e aí vai diminuindo a tela, mas contanto que esse total dê 1,80. O teu arame farpado, enfim, pode ser acima do 1,80 m, tá? Mas no mínimo, base mais tela, 1,80. Tá, ok. A próxima pergunta aqui. Qual o sentido e quantas granjas terão condições de comprar um caminhão graneleiro somente para ficar dentro do lado interno da granja? E se o sistema de desinfecção não suporta a limpeza e desinfecção de um veículo externo, acaba aí todo o programa de biosseguridade. Ou seja, gostaria de entender a real necessidade de ter um caminhão exclusivo para ficar dentro do perímetro interno da granja. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, porque não há necessidade nenhuma de ter um caminhão dentro do perímetro interno da granja. Eu dei um exemplo de uma granja que tem uma situação particular, que os silos não estão localizados no perímetro da granja. Tá? É uma granja enorme que tem vários galpões e que os silos são localizados junto a cada galpão e fica distante do perímetro da granja, né? Da cerca perimetral. Então, nessa situação, eles perguntaram se eles poderiam fazer dessa forma, ter um caminhão interno, de circulação interna, através do qual ia ser feito o transbordo de um caminhão externo para esse caminhão interno. Tá? Então, é uma situação particular de uma granja, mas não há necessidade nenhuma de ter veículo dentro da granja. Tá? Foi devido a uma dificuldade da infraestrutura, criou um procedimento. É uma Exatamente. obrigatoriedade. Agora vamos ver o outro. No A caso de. obrigatoriedade, gente, é o que está escrito na norma, tá? Ninguém aqui está inventando nada. É tudo que está escrito na norma. E como a Lia falou, uma norma construída a várias mãos, com participação da iniciativa privada, a BPA, BEGS, tá? Então, só para frisar isso, tá? A BCS. A BCS. Ok. No caso de granjas que possuem um transbordo de animais, local onde os animais permanecem até o carregamento, localizado fora da barreira sanitária, será considerado como estação de alojamento temporário? Desculpa, Ru, vou pedir para você repetir, que eu Tá. estava No lendo caso aqui de uma outra. granjas que possuem um transbordo de animais, local onde os animais permanecem até o carregamento, localizado fora da barreira sanitária, será considerado como EAT? Tem que ser considerado. Senão, a granja vai perder a certificação, porque um local que esteja fora que não tenha barreira sanitária, não sei exatamente como é o local, né? Agora, lembrando, para ser considerado EAT, tem que atender aquelas características, tá? Se você tem um galpão fora da cerca, que não tenha cerca, que não tem barreira sanitária, que você faz o transbordo, isso está irregular, inclusive pela IN19, tá? Então, assim, ou esse galpão de transbordo, ele está dentro
da barreira física de isolamento da granja, tá? E aí ele é considerado a mesma unidade epidemiológica da granja, ou ele está fora, mas ele vai ter a sua própria cerca, a sua própria barreira sanitária, com todos aqueles procedimentos sendo executados, tá? E aí ele pode, então, ser cadastrado como, ser autorizado a funcionar como estabelecimento de alojamento temporário de suínos. Tá, Isso é ok. bem importante, tá, gente? Tanto para os RTs quanto para quem do serviço oficial estiver aí assistindo, já verifica, tá? E é uma condição que já pela IN19 já seria irregular, tá? Então é preciso já verificar esse ponto aí. Ali, tem uma pergunta aqui que chegou agora. É preciso cortar árvores de frutas dentro da granja? Pessoal, lembrando, tudo que foi colocado na norma tem um objetivo, tem um porquê. Alessandra, passo para ti a pergunta. A árvore de fruto, o que que acontece? Normalmente atrai roedores, insetos, pragas, né? Enfim. Então, tem que se observar esse aspecto, tá? Se você conseguir evitar que isso aconteça, ok, não é o ideal, né? Mas Nós temos que lembrar que árvores frutíferas também atraem pássaros. E com a influenza aviária pulando de uma espécie para outra, pode ser um problema para a granja ter pássaros que podem ter influenza aviária, porque ela é transmitida para suínos também. só uma observação aqui que eu vi uma aqui que estava bem na minha cara, perguntando sobre o material. Qual material que pode ser tela? Isso está na norma, tá? A norma fala claramente tela metálica. Inclusive, eu acho que é uma pergunta que está lá no Perguntas e Respostas, que está no site, foi respondido Também. ali, que seria bom Gente, o pessoal olhar também, né? Que isso aí isso. são Muito bem. dúvidas repetidas Essa que a live, galera. gente, não substitui uma leitura atenta, bastante carinho da portaria inteira, tá? Então, todo RT tem que ler a portaria com muita atenção, com muito carinho. E esse perguntas e respostas, que está também lá no site do mapa, está tudo lá no site. Tá? A gente tem a portaria traduzida, tem o perguntas e respostas, tem todos os anexos da portaria, tem os relatórios de auditoria, está tudo lá. Tá? Mas tem que dedicar um tempo. Alê, tem uma pergunta aqui. Possuo galpões localizados dentro de um núcleo classificado como GRSC, mas esses galpões alojam animais que não serão comercializados como GRSC e somente animais destinados ao frigorífico. Agora, a pergunta desapareceu. Não estou mais achando a pergunta. Peraí, deixa eu Mas achar. era relacionado às telas, Lia. Ah, é relacionado à tela, então tá. Então tá respondido. Pessoal, tudo que tiver dentro da cerca que delimita a GRSC é GRSC. Então tem que atender todas as exigências de GRSC. Se vocês querem ter um galpão para animais que vão para frigorífico, ele tem que ser fora da cerca da GRSC e aí não tem problema nenhum. Outra questão importante, todos os galpões que fizerem parte da GRSC, sejam eles, se o alojamento temporário estiver dentro tudo do mesmo local, todos os animais precisam entrar no sorteio para colheita de amostra. Tá? Isso tem sido um problema nos ditos quarentenários, que a gente está orientando vocês que a partir de agora, a partir da publicação da norma, não existe essa figura. Esses galpões, eles também têm animais que no momento da colheita tem que entrar na amostragem. Tá? Pessoal do Serviço Veterinário Estadual e dos RTs e quem está aqui das granjas, precisam adequar o EAT o mais rápido possível, porque a maioria com certeza está fora dos padrões. Ainda sobre as árvores frutíferas, vocês têm que ter poder discricionário, tá? O motivo da gente indicar o corte das árvores frutíferas
é pela atração que as frutas têm para pragas, insetos, roedores e aves. Se elas estão próximas ou estão distantes, vocês precisam ter esse poder discricionário na hora de preencher a documentação de vocês e de avaliar se existe necessidade ou não do corte das árvores. Pessoal, leiam a norma. Leiam a norma porque ela está muito bem explicada. As perguntas aqui a gente está respondendo, mas tudo que vocês estão perguntando está escrito dentro da norma. Então, vocês só precisam atender aquilo que está previsto lá dentro. A Alessandra tem uma pergunta se o galpão, que é somente creche, faz colheita de amostra. Se for uma granja sítio 2, tem na norma, se for uma granja sítio 2, né? Quer dizer, se for um galpão, né, uma GRSC sítio 2, mas dentro de uma pirâmide que vá para um sítio 3, daí não faz, tá lá também, é como era já na IN19, tá? Se for uma granja ciclo completo ou sítio 1 que tenha creche, daí também não faz, vai fazer só nos galpões que tem os reprodutores, né, os adultos. Tá? E se for uma sítio 2 independente, né, assim, que não siga que não esteja dentro de uma granja de vários sítios, aí também faz, né, se só tiver animais nessa faixa etária. Tá? Tem mais... Lia, tem uma aqui que eu quero comentar sobre análise de água, que está tendo várias assim de análise de água. Gente, isso também está lá bem claro na norma, tem que atender ao padrão microbiológico, tá? Então, a gente não vai cobrar análise físico-química, isso fica com cada granja. Claro que é interessante, mas para as granjas, dependendo da localização e tudo, fazer determinadas análises físico-químicas, mas aí é a critério da granja, tá? O que a gente vai cobrar é análise microbiológica que atenda aos padrões de potabilidade de água de abastecimento para consumo humano, que também está lá no Perguntas e Respostas, é uma portaria do Ministério da Saúde, que está lá no Perguntas e Respostas, no número da portaria, tudo certinho. Pessoal, as perguntas estão... vocês estão fazendo as perguntas que nós já demos a resposta. O que está dentro da área da GRSC, GRSC é. Se vocês não querem que aquele galpão X, Y ou Z, por um motivo, sei lá, seja qual for, ele não pode estar no perímetro da GRSC. Se estiver no perímetro da GRSC, ele é considerado GRSC. Tem que ter tela, vai ter acesso controlado. Então, o que vocês não querem que seja GRSC precisa ser levado para fora da GRSC. O que estiver dentro, tudo será GRSC. Sobre as árvores frutíferas, acabei de falar, tenham discricionariedade. Pensem na atração de insetos, pragas, roedores, porque vocês têm que fazer o planejamento de controle de insetos, pragas e roedores. Então, se a árvore é um motivo de atração desse tipo de praga, inseto, roedor e aves, que possa colocar em risco a biosseguridade da granja de vocês, elas precisam ser cortadas. Outra coisa importante, lembrando, PSA é um vírus muito peculiar e nós somos livres de PSA, mas a gente precisa estar preparado para caso a PSA entre no Brasil. Roedores, moscas, são vetores de PSA. Eles vão naquele animal morto, principalmente se for um acelvajado morto, que não tenha sido encontrado, eles se contaminam e eles vão levar isso para dentro da granja. Então, vocês precisam sempre pensar em plano de contingência para o pior cenário que a gente pode ter. E hoje, com certeza, o pior cenário que a gente pode ter é PSA. Então, lembrem, tudo que for fonte de atração para pragas e roedores
ela pode ser um problema caso ocorra uma peste suína africana dentro do Brasil. Pode falar, Lê. Eu vou ler uma aqui. Temos Das uma GRC fábricas. de ciclo completo, onde cada núcleo tem sua barreira sanitária e cercadas. Teremos que cada núcleo tenha que se adequar às cercas de 1,80 m ou podemos adequar apenas o cercado externo da propriedade como um todo? Essa é interessante porque isso é algo que a gente vê que realmente gera muita dúvida até dentro do próprio serviço oficial, né? Como que vai ser caracterizado, né? Como que vai ser feita a certificação nessas granjas que tem, né, que se chamam vários núcleos, enfim. O que vocês precisam entender é o seguinte: em algumas situações vai ficar a critério da granja, né? Então, por exemplo, nesse caso, se você tem uma barreira física de isolamento que atende ao que está na portaria 1358, né, que tem uma barreira sanitária, também atendendo a 1358, e dentro dessa barreira física de isolamento maior, você tem esses vários núcleos com suas barreiras individualizadas e tudo, você pode ter um único certificado contemplando tudo isso, tá? E aí, nesse caso, essas suas cercas, digamos, de cada núcleo, que vão ser cercas internas, elas não precisam atender, porque para o serviço oficial, o que vai valer é essa cerca mais externa, tá? Então, é isso que vocês precisam entender, assim. É preciso que tenha pelo menos uma cerca, né, uma barreira de isolamento que atenda à portaria. Aí, dependendo do que vocês vão considerar como sendo a barreira, digamos, que vai ser apresentada para o serviço oficial, é que vai dizer se vai ser um único certificado, se vai ser um certificado para cada núcleo. Então, nesse caso, você pode ter um único certificado, e essa barreira mais interna aí é um plus, né? É um a mais que a granja quis colocar, né, para melhorar mais ainda a sua biosseguridade. Mas aí não precisa atender. Só uma barreira física que precisa atender ao que está preconizado. Também pode haver uma outra situação, você já ter essa barreira mais externa que não atende, e aí você ter para cada núcleo uma barreira individualizada que atenda com a barreira sanitária também, né? Tudo aquilo, todos aqueles requisitos, e aí nesse caso você vai certificar para cada um desses núcleos. E essa barreira mais externa que não atende, para o serviço veterinário oficial, não vai ser considerada para fins de certificação. Só reforçando o que a Alessandra falou, se for considerada a barreira externa, vamos dizer, a cerca que está ao redor de todos os núcleos, e for considerado tudo uma única certificação, lembrar que aquela barreira que tem que ter o banco, troca de roupa e banho tem que estar nessa barreira. Então, nós temos duas situações: a barreira maior, de 1,80 m, e tudo que está lá dentro vai ser uma única GRSC. Essa barreira já tem que ter banho, troca de roupa, tudo aquilo que está previsto na legislação da barreira sanitária. Se vocês forem certificar cada galpão como uma GRSC, aí essa uma GRSC tem que ter 1,80 m de altura e tem que ter aquela barreira com banho e troca de roupa. A decisão é da granja, mas tem que ser informado claramente para o serviço veterinário o que ele vai realmente certificar e como vai ser feita essa certificação. Tem que ter separado banheiro feminino e masculino, isso é exigência do Ministério do Trabalho. Não pode ser o mesmo banheiro para homens e mulheres. Isso é norma do Ministério do Trabalho e vocês podem ter problema de suspensão ou eles trancarem a granja até que vocês façam essa adequação. Então, isso é norma de Ministério do Trabalho, ter banheiro feminino e masculino separado. Tudo, vestiário, troca de roupa, chuveiro e sanitário. Tem uma pergunta aqui, Alessandro, acho que seria bom comentar, que é referente ao fluxo, né? Que está certificando uma granja que está vazia
Se o plano de biosseguridade não estiver 100% de acordo, consigo o certificado para o alojamento ou vou ter que adequá-lo primeiro? Se trata de uma recria. O plano tem que estar 100%, gente. Como eu coloquei ali nos trâmites. A primeira coisa que vai ser avaliada é a parte documental. Se no relatório de auditoria documental for indeferido, nem vai para frente, tá? O serviço oficial já vai devolver com indeferimento, tá? Então, tem que estar 100%. A documentação, primeiramente, tem que atender 100%. Aí, depois de passar dessa etapa, aí sim, segue, né? Alessandra, tem uma Tem. pergunta aqui que fala sobre o anexo 2, item 4.6, que fala sobre as fábricas registradas no mapa. No caso de granjas que adquirem núcleo de fábricas registradas e produzem a ração em fábrica própria autorizada pelo mapa, pontuam nesse quesito? Se a fábrica tiver tem que estar dentro da legislação do mapa, né? Se essa fábrica ela for autorizada, a gente vai ter que analisar melhor, né? Mas em princípio, Em pelo que eu estou princípio, não entendendo, pode ter fábrica de se for... ração sem Não, ser não, não, registrada no mapa. Ponto. não, é Isso é porque tem algumas obrigação. que eu não conheço muito bem a legislação de alimentação animal, né? É porque é uma legislação bem complexa, mas eu sei É. que tem algumas fábricas que não precisam ser registradas, podem ser autorizadas, tem umas particularidades, né? Então a gente vai ter que avaliar melhor, né? Encaminhe, assim, quando você for submeter a certificação, detalha bem a situação, coloca qual é a fábrica, onde está, identifica bem para a gente poder avaliar, tá? Tem uma aqui que eu também queria comentar. De novo, essa questão da necessidade de um caminhão, né, gente? Reforçando, não tem necessidade de caminhão interno, tá? Mas aí a pessoa coloca que a maioria das granjas são antigas, com silos na cabeceira dos galpões, e nem todo produtor terá condições de mover esses silos para perto da cerca e criar condições para transportar a ração para o galpão, seja automatizando o sistema ou criando passarelas e coberturas ligando o silo ao galpão. Então, a solução será o produtor deixar a atividade de RSC. Gente, infelizmente a realidade é essa, é da mesma forma, né? Se eu quiser hoje montar um restaurante, eu não tenho condições de atender às normas de vigilância sanitária para eu montar um restaurante, eu não vou montar um restaurante, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a gente pode, né? Mais uma vez, a norma foi feita a várias mãos, a BCS participou, então, assim, todos os produtores estavam representados, passou por consulta pública, né? Como o nome já diz, acesso público, todos os produtores também poderiam se manifestar ali, não houve nenhuma manifestação nesse sentido, tá? Então, infelizmente é isso. Se a pessoa, o caminhão foi uma uma solução que foi apresentada, né, para uma situação ali particular. Pode ser apresentada outra solução, como, por exemplo, criar realmente um sistema automatizado. Mas, de alguma forma, vai ter que atender, tá? Podem pensar em alguma outra solução, a gente pode estar avaliando. Agora, entrar dentro da granja não vai poder. Eu respondi agora de novo essa questão lá das árvores, falei, dei uma orientação ali, tá? Agora, deixa eu ver, tem mais uma aqui, anexo 2, 4.8, que fala em vazio sanitário entre lotes. Ah, a pergunta sumiu de novo, não sei o que acontece aqui. É que a pessoa quer saber se aquele vazio sanitário, ele é só para a situação que tu falasse do EAT. Eu respondi que a granja deve prever no seu plano de biosseguridade o tempo de vazio sanitário necessário para aquela situação, para Mas eu cada acho que a galpão. pessoa está falando, Ai, anexo que eu perdi. 2, não estou me lembrando, anexo 2 É é o o formulário nível, de avaliação do nível de do nível de biosseguridade. biosseguridade, tá? Então a pessoa está se referindo ao Plus, né? Isso. Então, repetindo, esse formulário de avaliação do nível de biosseguridade, ninguém precisa atender, tá?
A granja pode não atender a nada do que está ali e ainda assim ser certificada. Só que ela vai ficar classificada como C, a validade do certificado vai ser de 12 meses, tá? Nesse sentido, Alessandra, tem uma outra pergunta também que fala sobre a ração de fábricas registradas no mapa, que é o item 4.5 desse mesmo 4.6 desse mesmo formulário, né? Então é a Uhum. mesma coisa, não é uma Sim, obrigatoriedade, é uma avaliação. Se tem, isso, vai pontuar e aí o certificado vai valer por mais tempo. Se não tem, não tem. exatamente, exatamente. Aqui tem uma pergunta quanto ao prazo para atender a portaria, se há possibilidade de revogação para adequar a nova portaria. Quanto ao prazo, né? Ou seja, ampliação de prazo. Não, o prazo é aquele que está na portaria. Até tinha uma pergunta se não vai haver, como é que era? Se não vai haver tempo de adequação, alguma coisa assim, vai. O tempo de adequação é aquele que está estabelecido na portaria, até 19 de fevereiro de 2027. Então, eram 18 meses em agosto desse ano, quando a norma foi publicada. Então, agora o tempo está diminuindo. Eu acho que as perguntas, elas foram, algumas eu já fui respondendo dentro do chat. Ficou ali o contato do pnss@agro.gov.br. Em caso de necessidade, também procurem o serviço estadual, né, do estado onde a GRSC está localizada, para solicitação de orientações. E já vou te Lia, deixar, desculpa. pode falar. Não, só que me chamou a atenção aqui uma pergunta. Eu acho que é importante falar, porque que é importante vocês entenderem melhor essa classificação da GRS6. Pergunta assim: uma granja de sítio completo, onde apenas o sítio 1 que tem animais para GRSC. Com a nova normativa, o sítio 2 será necessário entrar como GRSC. Eu não sei se eu entendi bem, mas assim, vocês têm que ter em mente, o setor produtivo ele pode utilizar outras nomenclaturas, mas vocês precisam começar a trabalhar com a nomenclatura aqui oficial que está na norma. Porque até quando vem uma missão, fica confuso para eles entenderem se a gente fala uma coisa e vocês falam outra. Tá? Então, presta bem atenção nas definições que estão ali na norma, que já eram as mesmas da IN 19, a gente só incluiu o sítio 4. Então, assim, se a GRCC ela vai ser certificada como ciclo completo, lembrando, ela vai da cobrição até a entrega dos animais para reprodução, tá? Tudo isso é uma GRSC, entendeu? Ainda que você tenha, pode ser separado, né? Mas tudo isso é uma GRSC. Então, não ficou claro para mim essa situação. Agora, onde apenas o sítio 1 que tem animais para GRSC. Aí eu classifiquei a granja como sítio 1, a GRSC é um sítio 1, ok, vai sair ali animais, creche, crescimento, vão sair leitões, esses leitões, eles tanto podem ir para reprodução como podem ir para abate, para terminação. Né? Aí vai para uma outra granja para fazer terminação, essa outra granja de terminação, cujo destino é o abate, claro que essa granja não precisa ser GRSC. Tá? Então, assim, a granja que recebe animais de uma GRSC, ela não precisa ser GRSC. Vai depender da finalidade dela. Né? Se a finalidade dela é destinar para abate, não é GRSC. Agora, se ela vai destinar para reprodução também, aí ela vai precisar ser uma GRSC. Tá? Então, vai depender do que esse sítio 2 aí vai ser. Tá? Mas, claro que para fazer parte, se for para reprodução, ele vai ter que ser GRSC. Eu respondi as últimas perguntas já direto no chat. Acho que a gente está com. São 11 horas e 56, né? Acho que nosso prazo era até meio-dia. E penso que esse foi um momento muito importante. Nós continuamos à disposição. Os serviços veterinários estaduais, eles também têm essas orientações. Então,
aquelas pessoas que têm GRSC podem procurar a unidade veterinária do seu estado mais próximo para obter maiores informações, para verificar como cada estado está recebendo a sua documentação. E, nesse momento, eles vão fazer a abertura desse processo da certificação. É importante vocês saberem que a divisão de sanidade de suídeos, ela vai acompanhar as primeiras certificações de cada estado. Então, a documentação vai passar pelo Serviço Veterinário Estadual, pela Superintendência Federal de Agricultura e pela Divisão de Sanidade de Suídeos, justamente para que a gente possa dar todo o suporte, tanto para os colegas dos estados, como para vocês e para a superintendência. Mas a certificação ela será uma prerrogativa do Serviço Veterinário Estadual. É ele que vai cuidar da parte da certificação. Quero agradecer mais uma vez a Facta, né, pela organização dessa live. Agradecer também a BPA por ter emprestado o canal deles do Zoom e estarem participando conosco. Agradecer a Alessandra, que é minha chefe substituta, pela apresentação. E agradecer a Rojana e a Luísa também por terem nos ajudado a cuidar do chat. Esperamos que realmente o futuro das nossas GRSCs ele seja muito brilhante e que a gente tenha muita firmeza e muita certeza nessa questão da nossa biosseguridade. Lembrem que ela é necessária para que a gente possa manter também os nossos status hoje nacionais e internacionais. Obrigada a todo o nosso público e desejo já um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, né? Que 2026 traga muitas coisas maravilhosas para todos nós. Um bom dia a todos. Bom, de parte da Facta, eu gostaria também de agradecer a participação dos que estiveram assistindo essa live e pelas perguntas, pela interação com as palestrantes. Agradecer ao Ministério da Agricultura, a Lia e a Alessandra, cumprimentar a Alessandra pela apresentação, agradecer também a Rojana e a Luísa, né, que estiveram aí dando suporte para as perguntas. Agradecer a BPA, como já foi dito pela Lia, pela plataforma, aí na pessoa, né, da Amanda, que esteve conosco, e as meninas da Facta. E apenas reforçando, o evento foi gravado, então cópias podem ser solicitadas para a Facta, facta.org.br. Então, muito obrigado a todos e um bom dia. E dizer aos presentes que outras lives, né, que entenderem necessárias, pertinentes sobre outros assuntos, demandem a Facta que a gente tratará de organizar. Apenas entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone das meninas, que vários de vocês têm, o mesmo o meu, que a gente tratará de organizar. E, mais uma vez, aí, cumprimentar pelo alto nível da live, eu acho que foi muito esclarecedor e acho que saímos daqui todos mais bem informados sobre essa norma, que não querendo ser repetitivo, é muito importante, Lia, e temos que fazer com que seja cumprida para que o status do Brasil seja cada vez melhor, que é isso que nos abre mercados lá fora para exportação. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Obrigada, bom Tchau. dia a todos.